Entenda de uma vez por todas duas frases que eu vou te mostrar que muita gente confunde, e a primeira vez que eu ouvi foi da boca de uma ex-namorada alemã que um belo dia ela falou bem assim pra mim: Mahdia keine Sorgen. Aí eu, Mahdia keine Sorgen? O que é isso e tal? No contexto ali, eu acho que eu tinha entendido. Um outro dia, em um outro momento, ela chegou pra mim e falou assim: Mach dir keine Gedanken. E aí eu pensei, bom, qual é a diferença, hein? Há dias atrás ela falou Mach dir keine Sorgen. E agora ela chegou para mim e falou Mach dir keine Gedanken. E a situação aqui é relativamente parecida. Não eram situações idênticas, eram situações parecidas. E aí eu falei, qual é a diferença entre Mach dir keine Sorgen e Mach dir keine Gedanken? Você sabe? Coloca nos comentários aí se você sabe a diferença. Hoje a gente vai trabalhar isso porque é muito importante. Primeiro que são duas frases muito usadas, duas estruturas muito usadas no dia a dia. É bom que você entenda e que você saiba falar também, porque uma estrutura, inclusive, pede uma preposição específica e a outra estrutura pede uma outra preposição, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia, beleza? Vamos lá então. A primeira expressão que a gente tem aqui, que eu separei para vocês, é a expressão sich Gedanken machen. E essa expressão, ela tem um sentido principal de refletir, de matutar. Então imagine só que tá rolando uma situação ali e você tá pensando muito sobre aquilo, você está considerando bastante aquilo ali e tal, você está matutando sobre aquilo, o que é que você vai fazer e tal. E nesse momento se aplica a expressão sich Gedanken machen. Então, pode até envolver uma certa preocupação, mas não é o foco principal, não. O foco aqui nessa expressão é que realmente você está pensando mais seriamente sobre algum assunto ou sobre alguma situação. Eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você está refletindo bastante sobre o seu futuro? Se você permanece ou não na Alemanha, se você separa ou não da relação que você está, se você começa um curso de alemão no mês que vem ou não, se você procura um outro emprego ou não, o que é que você vai estar fazendo no ano que vem. Então, quando você está ali refletindo seriamente sobre o futuro e alguém chega para você e fala assim, ou pegar aqui uma pessoa que entrou, né, o Vini. Ô Vini, o que é que você tá aí concentrado assim e tal? Ah, o Vini pode falar o seguinte, pode falar isso aqui, ó. Deixa eu colocar na tela para vocês. Maravilha, Vini. Show de bola. Vamos para cima. É Vini mesmo, né? Ó, Vini pode responder isso aqui, gente, ó. Vini, e aí, o que você tá fazendo aí, pô? Tá sentado no canto aí e tal. Vini pode responder: Ich mache mir Gedanken über meine Zukunft. O que é que o Vini tá falando com essa frase aqui? Ich mache mir Gedanken. Bora parar por aqui, ó, para ajudar vocês melhor. A gente vai até aqui primeiro para vocês entenderem. Então, quando você falar em alemão assim, ó, Ich mache mir Gedanken, vai ter o sentido principal de tô aqui matutando, não tô aqui pensando sobre o que? Über meine Zukunft. Então aqui, ó, a gente percebe então que essa expressão pede a preposição über. Então você faz Gedanken, né? Ou seja, você fica matutando, tá refletindo über. Então lembra disso aqui que a gente vai ver que com a próxima expressão vai ser diferente, a preposição vai mudar. E o sentido também, claro, né? Então, ich mache mir Gedanken über meine Zukunft. Nesse momento, o Vini é Vina, desculpa, aí, ó. Vina, pronto, já fiquei sabendo agora. Então, a Vina, nesse momento aqui, ó, quando ela fala essa frase, ela tá refletindo ali mais seriamente sobre o futuro, porque é algo que ela não sabe o que vai acontecer e tal, ela tá refletindo, né, qual é a influência que ela pode exercer nesse futuro. Bora para um próximo exemplo? Agora imagine aí pegar uma pessoa que entrou agora. Cíntia. Pegar a Cíntia que entrou agora. Então imagine que a Cíntia, diferentemente da Vina, ela tá refletindo sobre o relacionamento. Ela tá refletindo sobre o relacionamento que ela tá. Ela tá no namoro, ela tá refletindo sobre isso.
E aí ela tá ali com o namorado e tal, aí ele chega pra ele e fala assim: Ô Cíntia, o que é que você tá quieta aí e tal? O que é que você tá pensando? A Cíntia chega pro cara e fala assim: Então, eu tô refletindo sobre o nosso relacionamento. Aí o cara já pensa logo, eita, já vem DR. Só que não é DR, é que pô, ela precisa falar uma parada importante pra ele porque ele tá dando uns vacilos. Então ela chega pra ele e fala o seguinte: Ich mache mir Gedanken, ou seja, eu tô ali matutando über unsere Beziehung. Então eu tô matutando, eu tô pensando, refletindo seriamente, que é o sentido da coisa aqui, sobre nosso relacionamento. Olha, eu casou na sexta-feira. Então não tá nessa fase de estar refletindo sobre o relacionamento, não, mas enfim. Mas, enfim, parabéns pelo casamento. Ich mache mir Gedanken über unsere Beziehung. Então, eu tô aqui refletindo, matutando sobre o nosso relacionamento. Agora, bora pegar aqui uma outra pessoa que entrou aí, ó. A Nega Latina. Nega Latina entrou aí. E imagine só que Nega Latina, ela tá refletindo sobre, ó, sobre as finanças. Nega Latina andou entrando em loja aí, comprando roupa, comprou uma bolsa nova, e bolsa de marca, inclusive, é cara pra caramba. E aí a Nega Latina agora tá refletindo sobre as finanças, porque o bicho tá pegando, tá apertado agora e tal, pra pagar outras coisas mais sérias, e ela tá refletindo sobre isso. Então, chega uma outra pessoa pra Nega Latina e fala assim: Nega Latina, o que é que você tá aí pensando assim? Você tá quieta, você não é de ficar quieta, você fala pra caramba e tal, o que é que você tá quieta aí? Nega Latina vai e fala isso aqui, ó. Nega Latina responde isso aqui, ó. Ich mache mir Gedanken über meine Finanzen. Ou seja, eu estou aqui, gente. Não é... Poxa, pode ter uma conotação de preocupação aqui? Pode, não é impossível, não. Mas para a gente diferenciar bem da próxima expressão, aqui está mais dentro de tá matutando. Entende? Não virou ainda uma grande preocupação. Porque, olha só, eu até estrategicamente coloquei essa expressão primeiro para a gente começar com ela, justamente por quê? Porque antes de chegar Sorgen, que são as preocupações, tem Gedanken. Então, num primeiro passo, tem aquele excesso de pensamento, que é, no caso, você está matutando aquilo ali e tal. Agora, mais pensamento ainda, mais excesso de pensamento pode virar preocupação. Então, é por isso que a gente vai ver a preocupação depois, e por enquanto aqui é só você refletindo, matutando seriamente sobre a coisa. Então, por enquanto, no caso, a Nega Latina, ela está refletindo bastante sobre Ich mache mir Gedanken über meine Finanzen. Se ela então quisesse dizer que ela estava preocupada com as finanças, aí seria a próxima expressão, beleza? Ela seria deutlicher, seria mais clara nesse aspecto. Bora então para o próximo exemplo. Esse exemplo aqui é interessante, que é, inclusive, eu comecei a live falando dessa frase aqui, né? Essa frase aqui, ela tá no imperativo. Se você tem muito contato com o idioma alemão, você já ouviu ela muitas vezes. E se você não tem contato ainda o suficiente com o idioma, se prepare para aumentar esse contato, porque essa frase aqui você vai ouvir e é importante que você aprenda a falar. Porque, inclusive, em português você fala também ela, né? Olha só essa frase que é muito massa. Mach dir keine Gedanken. Ô Pri, Gedanken não é verbo, tá? Então não tem o que falar se pede dativo ou o que for, porque não é verbo. Beleza? Mas nesse caso a estrutura, sim, o pronome reflexivo fica no dativo. Por isso que é mir, né? Ich mache mir Gedanken. Não pode ser ich mache mich Gedanken, beleza? Mas aí não é por causa da palavra Gedanken que pede dativo. É porque essa estrutura aí, o pronome reflexivo, fica no dativo porque Gedanken está sendo visto como um complemento, beleza? O nome desse tema é pronomes reflexivos no dativo, beleza? Se você quiser pesquisar sobre, o tema gramatical é esse. Mas eu estou falando aqui, por enquanto, só passando para você o vocabulário, né? Sem entrar em detalhe gramatical, te passando o sentido da coisa. O sentido da coisa aqui, ó. Mach dir, não pode ser dich, então, mach dir keine Gedanken. Qual é o sentido disso?
Eu vou traduzir bem livremente, tá? Não vou traduzir ao pé da letra, não, porque eu também não gosto de tradução ao pé da letra. A tradução livre aqui, mantendo sentido, é... Velho, fica pirando nisso não. Pira nisso aí não. Pirar no sentido de ficar matutando, né? Não sei se na sua região aí fala isso em português, mas na Bahia fala, né? Velho, fica pirando nisso aí não. Que é ficar matutando, refletindo muito sobre isso. Então, Mardia Kanagedang. Então, não fique pensando muito nisso não. Relaxa aí, fica de boa que vai resolver. Suas finanças serão resolvidas. No caso do relacionamento que eu tinha dado um exemplo, e no caso do futuro também que eu tinha dado um exemplo, vai se resolver. Mardia Kanagedang. Beleza? É isso aí. Bora para a próxima expressão? A gente está fazendo uma comparação aqui, né? Entre sich Gedanken machen e uma outra expressão que é sich Sorgen machen. Agora a gente vai para essa expressão com a palavra Sorgen. This is Juliana. Olá, ich komme aus Deutschland. Eu moro na Alemanha. Nesse caso, não sei se você quis traduzir aí, Julie. Vou te chamar de Julie, tá? Não sei se você quis traduzir, mas a tradução seria eu venho da Alemanha, né? Se você quisesse falar eu moro na Alemanha, poderia ser ich wohne ou ich lebe. Beleza? Olha só, sich Gedanken machen. Aliás, agora existe Sorgen, né? Sich Sorgen machen. Se preocupar. Se preocupar. Aqui realmente é você gastando energia se preocupando. É quando você não consegue dormir pensando naquela coisa, ou tá ali, gera uma ansiedade, gera uma preocupação. Realmente é algo emocionalmente mais forte do que sich Gedanken machen. Então, sich Sorgen machen é uma expressão que você vai usar quando está preocupada ou preocupado com alguém ou com alguma situação. E aí é um nível mais profundo de preocupação do que o lance lá do Gedanken, sich Gedanken machen. Supondo que o seu filho, pequeno, Pequeno não, vamos dizer que seu filho tem 15 anos. Seu filho tem 15 anos, foi pra festinha lá com os colegas dele, você não queria deixar, mas aí você resolveu deixar, porque tá aqui na Alemanha, é um país mais seguro e tal. Você resolveu deixar ele pra uma festinha ali na casa do coleguinha. Foi pra festinha, falou que voltaria no máximo meia-noite pra casa. Você vai conseguir dormir antes de meia-noite? Você que dorme cedo, nesse dia você vai conseguir antes de dormir antes de meia-noite? Se você for uma mãe preocupada, né, ali, atenta com seu filho, você não vai conseguir dormir, porque você vai esperar que seu filho chegue em casa. Da meia-noite seu filho não chega. Você começa a ligar, seu filho não atende. E aí você pode falar, meu Deus do céu, você pode falar essa frase. Ich mache mir Sorgen. Tô preocupada. Ou também serve para tô preocupado, né? Por quê? Porque aqui agora é uma situação emocionalmente importante, forte para você. Ich mache mir Sorgen. Tô preocupada. Ou tô preocupado. Essa expressão aqui é muito usada no dia a dia. É importante que você saiba. E é uma prova de que você não pode ficar pensando tudo de forma literal ou achar que alemão tem que ser igual a português. Aqui, ó, se você tentar traduzir ao pé da letra, fica estranho. Eu faço preocupações para mim, não bate, né? Aí você tem que pegar o sentido da frase, quando é que ela é usada. Ich mache mir Sorgen. Tô preocupada. Ou tô preocupado. E aí, se você quiser falar assim, tô preocupado com você. Tô preocupado com a minha saúde. Tô preocupado com minha mãe. Nesse caso, você vai usar uma outra preposição que não é mais über. Porque lembra que quando a gente falou do sich Gedanken machen, a preposição é über? Então, ich mache mir Gedanken über. Eu estou refletindo, matutando sobre. Aqui agora a preposição não é mais über. Qual é a preposição? Vou te falar já, só vou responder ao Carlos aqui, perguntou um negócio. Carlos, Ravilho, você disponibiliza no seu curso um baralho do Anki com essas expressões? Não, eu disponibilizo vários baralhos com essas expressões, baralhos temáticos por nível, é um negócio insano. Mas como eu falo para vocês aqui, como eu não estou na fase de falar sobre o meu treinamento, então não quero pegar a live aqui agora e começar a falar do meu treinamento, que senão fica parecendo propaganda ali e tal, e eu acho bom separar. Mas no meu treinamento tem vários baralhos do Anki com todas essas frases, com tudo isso que vocês precisam para o dia a dia, com essas expressões e tudo mais, beleza? Quem não sabe o que é Anki, Anki é uma ferramenta, é um programa de computador, tem um aplicativo também, que você usa ele
para cadastrar frases que você precisa memorizar. Então funciona como flashcards, né, como cartões virtuais. Você usa isso para memorizar informações, para aumentar seu vocabulário. E aí você vai se prepara para o dia a dia. Então, é claro que eu uso o Anki dentro do meu treinamento, né? É uma das ferramentas que eu uso para aumento de vocabulário, porque não adianta nada você estudar alemão, no dia a dia você não consegue falar porque você não consegue lembrar das coisas. Então, tudo isso, obviamente, você recebe no meu treinamento. Você recebe muito mais que isso. Na verdade, eu costumo dizer que o que você vê no meu gratuito, né, que é nas redes sociais e tal, é 1% daquilo que tem dentro do meu treinamento. O meu treinamento, você vai receber muito mais, todo o conforto, toda a atenção, tudo que você precisa. Deixa eu ler aqui outra coisa. A Águida. Tava conversando com a Águida, né, Águida? Hoje fiquei chocado que percebi que os suíços não pronunciam Schrabe, apenas Schra. Suíço é complicado. Maravilha, beleza, depois te chamo. Beleza, Carlos? Marras ist Sorge, pode usar esse exemplo de expressão no passado? Pode, eu vou dar exemplo no passado também. Mas ist Sorge, marcam, beleza? Se falar no infinitivo. Josilé, é legal, não consigo memorizar mais o alemão como antigamente. Não consigo mais memorizar o alemão como antigamente, isso me preocupa. É porque você não está usando técnicas de memorização específicas e eficientes, né? Aparecida colocou Ich mache mir Sorgen um. Exatamente, a preposição é essa aí, S maiúsculo, beleza? Vamos que vamos então. Então, você tem, né, Ich mache mir Sorgen, que eu falei para vocês, significa tô preocupado, tô preocupada. Se você quiser falar assim, ó, eu tô preocupada com fulano, tô preocupada com minha saúde, com minha mãe, com meu filho, você vai usar a preposição E mais uma vez, se você pensar de forma literal, vai dar problema. Porque olha a preposição em português. Eu tô preocupado com. Aí você pensa, bom, eu já sei como é que fala com em alemão, então já está resolvido. Ich mache mir Sorgen mit. Não é. A preposição é Então é por isso que você tem que respeitar o idioma alemão como ele é e aprender de forma correta para não ficar dando esses vacilos aí de vou traduzir do português para alemão que vai dar certo. Não vai. Em casos muito raros dá certo, mas na maioria das vezes vai dar errado, vai dar merda. Supondo então que você está preocupado com sua mãe. Sua mãe está lá no Brasil, enfrentando um problema. Espero que não seja um problema sério. No meu problema, eu não vou falar de problemas tão sérios com nossa mãe, mas ela está enfrentando alguns problemas e você está preocupada com sua mãe. E você pode falar a seguinte frase: Ich mache mir Sorgen meine Mutter. Tô preocupada ou tô preocupado com minha mãe. Ravilho, o que é que eu tenho que memorizar aí como uma estratégia para mim? Até a palavra Até a palavra você memoriza como estratégia para você. Como assim? É uma estrutura fixa que significa tô preocupada com ou tô preocupado com. Simples assim. E quando você vai aprendendo essas partes de frases, isso é uma estratégia para você aumentar mais rápido o seu vocabulário. Então, esqueça a lista de palavras. Nossa, estou com uma lista maravilhosa de palavras aqui, todo dia eu vou ler. Tu vai fazer o que com essas palavras? Vili, adianta, é alguma coisa melhor que nada. É melhor que nada, mas se você pode fazer 30 vezes melhor, tu vai ficar cometendo o mesmo erro? Eu acho burrice. É muito melhor tu pegar 30 minutos e aprender as frases, né, aquelas palavras dentro de um contexto, do que pegar os mesmos 30 minutos e ficar lendo e relendo aquela lista de palavras isolada. Aí alguém chega pra você e fala assim, beleza, formula uma frase aí com a palavra Sorgen. Aí você, não, então Sorgen significa preocupações, eu já aprendi. Agora formular uma frase, peraí, vai ficar se batendo para formular uma frase. Agora se você pega e aprende já num contexto que é extremamente usado, que é isso aqui, que é usado a rodo o tempo todo, aí você já ouve alguém falando e fala, Sorgen significa preocupações. Essa estrutura eu já sei. Ich mache mir Sorgen. O cara falou dentro do trem, ó. Ich mache mir Sorgen Ele falou que eu tô preocupado com. O que é que ele falou depois? Não, nem ouvi depois, mas já sei que o cara falou que tá preocupado com alguma coisa. Então, ich mache mir Sorgen Eu tô preocupado com. Ou tô preocupada com. Nesse caso aqui, é o exemplo da mãe. Vou dar um exemplo. Você chega pro seu filho e fala assim, filho, é o seguinte, você tá aí chateado comigo, tá reclamando,
mas eu tô preocupada com você. Ou eu tô preocupado com você. Você tá jogando videogame até tarde no seu quarto. Você pensa que eu não percebo, mas eu percebo. Você tá dormindo mal na hora de ir pra escola, tá indo irritado pra escola porque dormiu pouco. Então, eu tô preocupada com você e a gente precisa conversar sobre sono, sobre dopamina, sobre vício, sobre disciplina. Você precisa mudar seus hábitos para que você consiga ter mais motivação. Porque eu nem te culpo o fato de você estar desmotivado no momento, de você estar irritado para ir para a escola, porque isso na verdade é só uma consequência de más escolhas que você está fazendo ali na sua noite, que é indo jogar videogame. Então, pro seu bem, e você vai me agradecer depois por isso, agora você vai ficar puto. Mas depois você vai me agradecer, eu vou pegar seu videogame e vou colocar num cadeado ali, num armário com cadeado. Eu vou pegar seu celular, 9 horas da noite, seu celular vai entrar ali no armário com cadeado e as luzes do seu quarto serão apagadas nesse horário e você não pode ligar mais. A única coisa que você pode fazer nesse momento é ler algum livro deitado na cama. Ah, mas tá escuro. Toma meu Kindle aqui, eu vou colocar na iluminação baixa e você pode ler tranquilamente qualquer livro a partir das 9 horas da noite, mas não tem celular, não tem videogame e não tem iluminação no seu quarto. Dá 10 minutos, peão lendo, vai dormir. É uma estratégia que eu apliquei em mim mesmo para melhorar meu sono e todo o resto mudou. Mas vamos lá. Aqui nesse caso, a mãe pode chegar para o filho e falar o seguinte: filho, ich mache mir Sorgen um dich. Eu estou preocupada ou preocupado dich, com você. Isso que eu acho muito interessante, porque aqui, ó, a mente que não tem experiência com o idioma, ela trava aqui, ó. Dich é com você que significa isso, mas não é mit. Não seria mit dia com você? Pois é, que você está traduzindo tudo ao pé da letra. Dá merda, dá merda. Aqui o sentido é, tô preocupada com você. Dich. Essa preposição é uma preposição fixa do acusativo. Por isso que não pode ser dia, porque é uma palavrinha fixa que pede o dativo o acusativo depois. Dich e não dia. Vamos pro próximo exemplo? Alguém chegou para mim e falou assim: Ravili, poderia... Foi até alguém aí hoje. Falou assim: tá, e como é que fica no passado? Alguém quer falar no passado assim, ó? Fiquei preocupada com você. Então, alguém aí, ao vivo, como é que você coloca isso aqui no passado? E eu quero que você coloque num passado chamado de perfect. Não é no pretéritum, coloca no perfect, que é o passado mais usado. Isso aqui, ó. Beleza? O Desson Veras falou o seguinte: hat gesagt, sagte. Ele disse, Ravili, faz um exemplo, por favor. Hat mir gesagt, dass heute Abend zu Hause ist. Hat mir gesagt, ele me disse, dass heute Abend zu Hause ist. Ele me disse que hoje à noite ele está em casa. Com este sagte pode também. Sagte, dass heute Abend zu Hause ist. Então, tanto faz dizer hat gesagt ou sagte. Beleza? Em relação ao sentido, tem o mesmo sentido. O que é mais comum para falar no passado é uma construção chamada de perfect, que é a primeira construção. Disse Juliana, ich mache mir Sorgen dich, weil du schlechte Noten hast. Muito bom, o S maiúsculo. Mas no passado, como é que fica? Deixa eu ver. O Carlos colocou aí, ó. Ich habe mir Sorgen dich gemacht. Muito bom, grande Carlos. Pri, ich habe mir Sorgen dich gemacht. Muito bom. Gerne. Exatamente, no passado é isso aí. Ich habe mir Sorgen dich gemacht. A tradução livre é eu estava preocupada com você. Ou eu estava preocupado com você. Agora imagine só que você está muito preocupada com sua saúde. Por quê? Porque você é uma pessoa ansiosa e já há muitos anos você sente uma dorzinha crônica no seu estômago. E essa dor crônica, ela já te acompanha há muitos anos e você acabou acostumando com isso. Você convive com essa dor crônica,
Só que você volta e meia você se preocupa com isso, porque você pensa, caramba, essa dor crônica aqui, eu me acostumei com ela, esse negócio pode dar merda no futuro pra mim, meu Deus do céu, o que é que eu faço e tal. E você percebe que não é questão de ficar tomando omeprazol, tomando remédio e tal, porque você percebe que o remédio, ele é um paliativo ali para diminuir a acidez do estômago, essa coisa toda. Só que você percebeu depois de um tempo que o médico, ele te dá omeprazol e fala para você não beber refrigerante e tal, porque é muito ácido, coisa assim, e você cuidar da sua alimentação. E aí você faz aquilo, mas percebe que não resolveu. E aí você percebeu que é mais uma questão emocional do que uma questão ali de ficar tomando remédio. Por quê? Porque você percebeu que nos 6 meses que você fez meditação e estava ali correndo e, né, estava fisicamente mais ativa na academia e tal, você percebeu que essa dor diminuiu, ela não cessou, mas diminuiu. Mas mesmo assim você continua preocupada com sua saúde. Aí você pode falar o seguinte: Ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit. Eu me preocupo com minha saúde. Beleza? Então, na verdade, eu citei isso aqui para vocês como se fosse uma situação hipotética, mas na verdade é um negócio que acontece comigo, esse negócio do estômago. Punk, né? Ai, ai. E aí é muito louco. Tem gente que chega pra mim e fala assim: Ô Ravili, eu não consigo aprender alemão porque eu tenho um TDAH, ou então porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu olho pra pessoa e falo assim: se eu aprendi, você também vai aprender. Porque pode ser que sua situação seja mais grave do que a minha, não tô aqui pra disputar quem tem a situação pior, mas eu posso te afirmar que eu sou um cara muito ansioso e trabalho pra não ser essa coisa toda. Gente, no meu começo do aprendizado de alemão, eu quase arrancava os cabelos de ansiedade, porque minha pergunta todo dia era a seguinte: que dia eu vou conseguir entender esse idioma? Que dia eu vou conseguir falar esse idioma? Não tinha aquela expectativa de falar perfeitamente, coisa nesse sentido, mas que dia eu vou ter uma tranquilidade de alguém vai falar e eu vou ouvir, eu vou conseguir acompanhar um diálogo ali de 20 minutos, 30 minutos, e vou entender 80, 90, 100%, e vou falar também ali, né, mesmo cometendo erros, mas eu vou falar com uma independência, conseguir me comunicar, fazer perguntas e tal, e ter essa liberdade de sair com um amigo ou com alguém, sentar numa mesa e bater papo horas, mesmo que não entenda tudo, mas eu quero ter essa tranquilidade de que eu não estou mais capengando aqui no idioma. Todo dia eu ficava louco me perguntando isso. Todo dia, todo dia. E aí, com o tempo, lendo sobre comportamento, psicologia, ansiedade, essa coisa toda, hoje em dia eu entendo que é muito mais eficiente você focar no processo. Então, se hoje você que está aqui me ouvindo, se você sofre muito com essa ansiedade crônica, se você trava porque não consegue nem começar a estudar, porque toda a energia que você gasta é na preocupação. E essa preocupação exagerada suga a nossa energia que você não tem ideia. E eu falo porque eu sou prova viva disso. Ficar preocupado, preocupado, preocupado. Quando é que vai chegar? Quando é que vai chegar? 90% da energia é gasta se preocupando, quando na verdade ela deveria ser gasta com a mão na massa, estudando. E de uma maneira mais eficiente. É loucura isso, né? Mas eu sei o que é isso. Eu vivi isso na pele. Entende? Então, canalize sua energia, foque no do dia, velho. Foque no do dia. Porque todo dia você tem que ter clarezas mentais. O que é que são clarezas mentais? São informações baseadas em ciência, são corretas, são saudáveis, e você tem que colocar esse negócio num quadro e ler todo santo dia. Por quê? Porque a tua mente, quando você acorda, ela te conduz todo dia para um automatismo. Então a maior parte dos pensamentos se repetem. Todo santo dia você tem praticamente os mesmos pensamentos, as mesmas crenças, por isso os mesmos resultados. E aí, na verdade, para você ter resultados diferentes, para você ter uma vida mais saudável, para você ter menos ansiedade e tal, você tem que ir ressignificando algumas crenças, você precisa redirecionar seus pensamentos e você só faz isso com esforço. Se você não se esforçar, se você não trouxer uma consciência de cima, né, aquela luz, sabe aquela luz assim, plum, de cima que acende? Isso aqui eu vou chamar de sua consciência. Se você não meter o drone, né, que é o olhar de cima, tá vendo tudo de cima, se você não meter o drone, se você não meter ali uma luz de cima para enxergar o que está embaixo, você vai ficar no automatismo, vai ter pensamentos automáticos todo santo dia, vai repetir os mesmos comportamentos, vai reclamar, não vai estudar direito, vai ficar na ansiedade.
vai gastar um monte de energia na ansiedade e não vai conseguir estudar. Eu vivi isso, tá? Há muito tempo. Hoje em dia eu faço diferente, uso listas, uso estratégias, uso contagem regressiva, compro coisa para me ajudar. Eu compro o aparelhinho, boto contagem regressiva e falo, agora aqui 52 minutos na contagem regressiva, só faça isso. Eu uso técnica, por quê? Porque eu suspeito que eu tenha TDAH fortíssimo. Quando eu faço teste online, teste ali gratuito, fala que eu tenho. Mas eu preciso contratar uma psiquiatra e tal para realmente... Tô até evitando assim, que eu falei, caralho, se eu tivesse negócio mesmo, eu não vou querer tomar medicamento não. Mas enfim, depois eu vou dar uma olhada nisso. Então, resumo da ópera aqui que eu quero falar para você é aprender alemão é possível. Eu aprendi, muita gente aprende o tempo inteiro usando o método que funciona. Só que você precisa ter essas clarezas também. Cara, se eu aprendi que com Ravilha, com fulano, com Beltrano, com um psicólogo tal, com minha mãe, sei lá quem, aprendi que isso aqui ajuda. Coloquei em prática alguns dias e percebi que ajuda. Continua colocando em prática. Aí você vai voltar a fazer as coisas erradas, só que você tem que ser teimosa para se esforçar a fazer o certo. Aí, sei lá, depois de 30, 60 dias, algumas coisas você já faz certo, não está errando mais naquilo. Aí precisa continuar para mudar outras coisas, são mais difíceis de mudar. Aí você vai. Quando pensa que não, você aprendeu alemão. This is Juliana. Em alemão você pode alterar a ordem das palavras e a frase ainda está correta. Sim, há uma flexibilidade na mudança, mas não é na loucura, assim, né? Vai depender do que você muda, fica errado. Marisa, mas falar alemão não é fácil. Não dá para afirmar que, falar, nenhum idioma é fácil. Todo idioma é fácil. Isso é relativo. Aprender alemão para quem é brasileiro é mais difícil do que aprender espanhol. Já para um alemão aprender espanhol é mais difícil do que aprender, sei lá, dinamarquês. Então depende, tudo existe uma referência ali, para a gente é mais fácil aprender espanhol. Alemão não é fácil para a gente, mas não é impossível, é algo que você tem que ter bastante estratégia, tem que ter técnicas, tem que trabalhar bastante a questão da resiliência, que a resiliência é o quanto você é capaz de tomar porrada e se levantar depois. Tem que trabalhar bastante a questão da resiliência também. E é grandioso aprender alemão. Você aprende alemão, você evita Alzheimer, né? Cíntia, eu não falo perfeitamente, mas entendo bastante, trabalho com alemão. Lilian, tô na Alemanha, é muito ruim você não entender. Estou em busca de aprender e me sentir bem em conversar, participar das conversas. Não, se você não sabe alemão, você simplesmente vive em outro mundo. Você vive num mundo... Você vive uma bolha muito reduzida. Por que você vive uma bolha reduzida? Porque as coisas estão acontecendo em alemão, várias atividades, várias pessoas para conhecer, notícia, filme, um monte de coisa. Está no país, né, de língua alemã, muita coisa está acontecendo. Se você não entende direito e não fala, você está vivendo uma vida meio capenga, né? Uma vida toda cheia de limites aí. E você precisa o tempo todo ficar, isso eu posso fazer, isso não. Atender telefone eu não posso. Conversar ali agora para trocar minha calça eu não posso, que eu não vou entender. Me defender agora eu não posso, eu vou ter que engolir calada, porque se eu me defender não vou ter como argumentar. Então você fica o tempo todo se fechando. Tem que investir. Quem mora aqui tem que investir no aprendizado, não tem pra onde correr não. Se quiser ter uma vida completa, né? Juliana, minha mãe mora na Alemanha há mais de 30 anos e ainda comete erros, mas o principal é que você possa se comunicar. Sim, se você comete um erro ali ou aqui, não tem problema. Mas claro que é importante você ter cada vez mais autonomia no idioma, porque isso te dá uma segurança, né? Você consegue, inclusive, ganhar bem, se você consegue articular bem, escrever bons e-mails, ter uma autonomia ali para corrigir você mesma. Isso te dá uma autoconfiança, as pessoas reconhecem isso e você consegue galgar patamares cada vez maiores. Se tivesse um spa para aprender idiomas, eu me internaria. Seria massa, né? Quem sabe, uma ideia aí, né? Quem sabe eu não faço isso daqui a uns 5, 10 anos. Um spa para aprender alemão, imersão de 6 meses com a Ravile. Bora para o próximo exemplo aqui, ó. Então, na verdade eu já falei, né? Que eu tô preocupado com minha saúde e tal, mas não lembro se eu coloquei na tela. Então, se você está preocupado ou preocupada com sua saúde, você pode falar Ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit. Estou preocupado com minha saúde. E se você quiser falar para alguém, ou alguém, você vai ouvir isso de alguém, tá? Se você tem contato com o idioma, você vai ouvir isso de alguém. Eu ouvi isso aqui já várias vezes, já falei isso várias vezes,
Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Preocupa não. É o preocupa não nosso. Preocupa não. Relaxa aí, preocupa não. Vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Sua saúde tá de boa, o seu filho vai chegar no horário, sua mãe tá beleza, ajuda ela lá e tal, tá tudo. Conversa com ela pra ver e tal, mas preocupa não, tal. Então, mach dir keine Sorgen. Beleza? Preocupa não. Então, eu espero que tenha ficado tudo claro. A gente viu hoje as diferenças entre as duas expressões, né? Uma delas foi sich Gedanken machen e a outra sich Sorgen machen. A gente aprendeu quais são as preposições que você usa com cada expressão. A gente aprendeu várias frases que você pode usar no seu dia a dia. E a gente aprendeu várias nuances aqui que você não pode trazer do português e ficar empurrando para o idioma alemão, porque senão vai dar errado. Beleza? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Cíntia, falo muito pro meu marido isso. Isso o quê, hein? A Lilian, eu topo, Ravig, topo o spa, né? Nega Latina, moro na Suíça há 20 anos, meu alemão é uma bênção, para não dizer o contrário. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Falo muito pro meu marido isso. Nunca é tarde. Você tem que investir no seu aprendizado. Porque quando você... Uma vez que você aprende o idioma, ninguém tira isso de você. Claro que você pode ir esquecendo se você diminuir o contato, ou para, né, ou encerra contato com o idioma, mas se você aprende e continua tendo contato, ninguém mais tira isso de você. Essa autonomia, essa autoconfiança. E, gente, vou falar porque eu vivo isso na pele. Hoje eu vou comprar tênis para correr, né? Agora eu tô querendo pegar gosto pela corrida, não sou muito fã de correr, mas eu acho massa, assim, para a questão da saúde ali, cardiovascular e tal. Falei, cara, eu vou começar a correr e tal. E aí eu nunca tinha comprado um tênis pra corrida, nunca na minha vida inteira, nunca fui numa loja e falei, eu quero um tênis pra corrida, nunca pesquisei sobre isso. Eu comecei a pesquisar e tal, fui numa loja hoje em relação a isso. E aí eu comecei a conversar com o cara sobre tênis de corrida e tal, e ele falou ali 2, 3 palavras que eu não entendi, palavras específicas em relação a quem corre, aspectos do tênis lá, o que é que tem dentro da palmilha do tênis, sei lá, dentro do tênis ali, do solado, né? E aí eu falei, né, ich konnte dich nicht verstehen, né, wie bitte, né? E aí comecei a conversar com o cara e tal, e olhando no olho, e às vezes eu me pego assim, né, conversando com as pessoas e olhando no olho, conversando no tete a tete, como se eu estivesse no Brasil mesmo, e eu penso, rapaz, quem te viu, quem te vê, né? Antigamente era um sofrimento, era uma preparação absurda em casa antes de sair pra rua e tal, pra poder resolver uma suava, né? Sabe aquele suorzinho que cai no canto aqui? Quando você tá, o coração começa a bater e tal. Falei, que loucura, né? Hoje eu converso aqui numa boa, vejo que é um ser humano, a gente, né, quando o atendente ele é simpático, até ri com você, você brinca, pergunta alguma coisa do Brasil, e você responde e tal. E é muito louco. E já quando você não tem essa confiança para falar alemão, a primeira coisa que acontece, pelo menos aconteceu comigo, não sei se acontece com você, é que parece que você está enxergando o mundo com um óculos que tá meio sujo. Um óculos que tá sujo e que não tá conseguindo enxergar a realidade direito. Então eu pensava coisa do tipo assim, esse povo é muito sério. Esse povo é muito diretão e mal educado, então eu tenho que chegar, resolver e ir embora logo. Só que na verdade não era. Era que eu tava já passando essa energia de insegurança, de, de resolver logo rápido para fugir daquela situação que era dolorosa. E o ser humano, ele, em milésimos de segundo, a gente percebe a energia. A gente, né, o ser humano, ele inconscientemente ele capta essas coisas, né? Num olhar, você olha para uma pessoa, você já percebe se a pessoa é confiante, se não é, se tá triste, se não tá, se tá nervosa, se não tá. E aí a outra pessoa, muitas vezes, ela fica na dela, ela vai olhar você ali, querendo resolver logo, ou você se fechando, ela vai ali resolver a situação. Se você não pedir ajuda, ela não tem como também saber o que está se passando na sua cabeça. E beleza. Só que aí quando você vai ganhando confiança com o idioma e você consegue ser quem você é de verdade e e passa a olhar nos olhos das pessoas e tal, você começa a enxergar mais o que é real. E eu percebi nesses anos que eu moro aqui que uma fase eu percebi que eu estava enxergando a vida alemã, a minha vida, os alemães, como se eu estivesse usando um óculos embaçado. E depois de anos, quando eu fui ganhando independência com o idioma, era como se eu estivesse limpando cada vez mais esse óculos e acessando algumas coisas que eu tinha a ilusão de que eram coisas que não existiam. Ou que pelo menos não era, essas coisas não eram assim pra mim, mas eram só com os nativos.
Só eles que se tratavam assim, saca? Mas não é. É a questão do idioma, velho. Até questão mesmo de você... às vezes eu entro num local, aquela pessoa fica me olhando de cima e tal. Não é que ela te olhou... Muitas vezes é, tá? Óbvio. Mas tem situações que você acha que a pessoa tá te olhando com preconceito, mas é mais a insuficiência de vocabulário. O seu alemão que ainda é insuficiente. Mas quando você melhora seu alemão e você consegue andar ali de cabeça erguida, olhar nos olhos e falar com mais tranquilidade, a pessoa ela recebe essa energia de você também de autoconfiança e ela vai estar pronta ali, né, para conversar com você numa boa, porque ela sabe que se te desrespeitar, você vai questionar, você vai perguntar por quê, por que você está perguntando isso, por que você está falando dessa forma comigo. Então eu percebo que isso aconteceu muito comigo e com outras pessoas também que eu dou mentoria e tal, que tá no meu treinamento, elas me falam essas coisas. Eu falo, caramba, é muito louco, né? A importância de você falar alemão com confiança no dia a dia. Gente, beijão pra vocês. A gente se encontra na quarta-feira, às 20 horas, live toda segunda, quarta e quinta, às 20 horas. Espero que vocês tenham aprendido coisas novas hoje, que vocês tenham tido bom proveito. Se você chegou no final, volta que eu vou postar essa live agora nas redes sociais, beleza? Então, beijão e jogue duro, que a semana tá só começando. Boa semana para todo mundo.